Vamos seguir aqui adiante, porque por falar em futebol, aproveitando a nossa baita presença aqui do Pilhado, nós temos uma boa notícia para a nação rubro-negra, porque a defesa do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, conseguiu suspender a decisão que afastava o jogador das atividades do time por 2 anos, devido a uma suposta tentativa de fraude no exame antidoping. E com isso, o atacante está liberado para atuar em partidas do Flamengo. Inclusive, o jogador pode enfrentar o Amazonas nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Pilhado, boa notícia, evidente, apesar dele não estar vindo de uma boa fase dos últimos tempos, mas é um ícone, inegavelmente, e ele é um cara que resolve. Boa notícia, Marinho, e que vai de encontro à decisão patética do antidoping aqui no Brasil. Porque não é porque eu tenho uma identificação com o Flamengo, tem que ser sincero, puniram o Gabigol porque ele é marrento. Você não pode punir um jogador porque ele é marrento. Ah, mas ele foi arrogante com o pessoal da comissão antidoping. Ah, mas ele atrasou. Primeiro, de acordo com versões de dentro do Flamengo, ele já estava treinando quando chegaram. Sim, o Gabigol é marrento. O Gabigol tem uma marra nojenta muitas vezes. Eu não sou baba-ovo de jogador, eu quando tenho que falar, eu falo. O Gabigol, ele não é um cara legal, ele não é um cara simpático. Mas você não pode condenar um cara a 2 anos de punição por ele ser marrento. Não pode, é ridículo. Você prejudica o Flamengo, você prejudica o futebol. Por quê? Porque a comissão antidoping, ninguém pode ser grossinho com eles. Que palhaçada! Agora, pode dar uma advertência, pode falar com a diretoria do Flamengo, ó, multa o seu jogador porque ele não seguiu os protocolos. Agora, ele não estava dopado. Não tem motivo para a comissão antidoping punir alguém que não estava dopado. Ele fez o exame, foi zoado pela torcida do Botafogo, você sabe muito bem que fez musiquinha, dizendo que ele fugiu do antidoping porque ele tinha vergonha daquele negócio, do tamanho do negócio. Não tem de fundo de verdade nessa história, não? Qual é a tua apuração? Qual é parte do folclore? Aí é contigo. Eu sei que a musiquinha foi genial. Tu tá me confundindo aí, Pilhado. Tu tá me confundindo aí. A musiquinha foi genial. Fiscal? Vocês viram a musiquinha? Chama SAMU, chama SAMU. Caiu no antidoping com vergonha do Bilal, ok? Do Bilal. E agora, não era pra ele ser punido, gente. Juro, foi ridículo, prejudicou o Flamengo. Acho até que o Flamengo foi muito leve nos questionamentos, sim. Talvez porque fosse interessante. O Gabigol tá até um pouco suspenso pra ninguém fazer proposta, que ele tá no banco. Agora, contanto que a CAS, que é a comissão, a Corte Arbitral do Esporte, foi por unanimidade que aceitou o efeito suspensivo. Eram 3, eram 2 ingleses e 1 suíço. Todos deram efeito suspensivo pro Gabigol. E todos devem ter olhado aquilo e devem ter falado, que palhaçada é essa? O antidoping não é papai do Gabigol para querer educar o Gabigol. O antidoping tem que ver se ele tá dopado ou não. E aí o Gabigol agora vai voltar a jogar pelo Flamengo, já fez postagem, já pode voltar. Mas claro, o Tite, o titular dele é o Pedro. Gabigol volta pro banco. Mas como a fase do Flamengo é ruim, é muito bom ter o ídolo de volta. Pepe Monteiro, você é um cara que acompanha futebol, se envolve pessoalmente aí com o que acontece no mundo da bola. Conta um pouco aí da tua visão também, fica à vontade sobre também a situação do Cruzeiro e, claro, do Gabigol e o retorno dele ao Flamengo. Tá com dor de cabeça ainda do fim de semana? Ele é vascaíno. Nossa, claro que ele vai torcer contra o Gabigol, né? Mas ele é sincero. Eu sou vascaíno, adoro futebol, né? Torço pro maior time do Brasil. Claro, o time que tem a torcida mais bonita, que está insistindo com a torcida, mesmo tendo quase 30 anos em vacas magras, né? Isso prova que a torcida realmente é apaixonada. Se fosse o Flamengo, por exemplo, na situação do Vasco, a torcida já teria sido extinta já, né? Você vive nesse mundo? O Vasco eu acho que você não vive nesse mundo. O Flamengo estava em uma fase até 2009, gente. Até 2009 o Flamengo vivia uma fase e a torcida lotava o Maracanã. A do Vasco realmente é absurdo. Vocês estão todos reclamando de barriga cheia depois do que eu tive que sofrer com o meu Botafogo. Aquela crueldade em doses homeopáticas, aquele inferno diabólico que a gente passou. E seguindo aí adiante com esse karma, mas esse dia há de mudar. Vai lá, Pepe. Marinho, primeiro é o seguinte, concordo com o Pilhado quando ele fala da situação do Gabigol, né? Primeiro que a comissão antidoping no Brasil decidiu por 4-3. Ou seja, quando a decisão é apertada, 4-3, significa que tem uma dúvida, né? E tem uma dúvida razoável sobre o assunto. E você tirar um jogador profissional a possibilidade de jogar por uma dúvida razoável, no meu modo de ver, é um absurdo, né? E não dá para você tratar o Gabigol como se ele tivesse antidoping, né? Tivesse dopado, né, no caso, né? Então, no meu modo de ver, está acertado a comissão de antidoping da Europa de voltar
de dar o efeito suspensivo e permitir que o Gabigol volte. Em relação ao Ronaldo, o Ronaldo marcou um golaço, né, mais uma vez, né? Comprou a SAF do Cruzeiro por 50 milhões de reais e vai colocar no bolso quase 600 milhões de reais. Foi 400. O Cruzeiro foi 400 milhões de reais. A minha questão que eu coloco aqui, que eu acho impressionante, né, é que a SAF não é para todo mundo. Né? A SAF é só para aqueles times grandes que têm condições de conseguir investidores de fora. Então, o que está acontecendo no Brasil, no meu modo de ver, com a tal profissionalização que o Mano tanto aplaude, né, é criar no Brasil a espanholização do futebol brasileiro. O Bragantino é time grande. Peraí, só para fazer um parênteses aqui, eu acho que, se não me engano, o Pilhado pode até confirmar, o Londrina está em processo de virar SAF. Sim, o próprio Londrina. Atlético, time do interior de Minas Gerais, de São João del Rei. Também, então, são para virar SAF, tem vários virando SAF. O Red Bull é o maior exemplo. Tem vários virando SAF. O Red Bull hoje briga por título, chegou na final da Sul-Americana. Mas a pergunta é a seguinte, qual é o apetite do investidor que investe no Bragantino e o investidor que investe no Cruzeiro? Eu te digo, que investe no Bragantino investe fortuna. Você viu o CT novo dos caras? Não é igual, não é igual. É igual. O CT novo do Bragantino é surreal, Pepe. Você viu o CT novo do Bragantino? Sim, mas que teve é um dos melhores do Brasil. Vai dinheiro, sim, que tem a ver tudo bem, mas investimento. vai ficar competitivo o time como vai ficar o competitivo Já tá competitivo, chegou na final da Sul-Americana. Vamos ver. Você vai ver que eu tô certo daqui a alguns Libertadores. Daqui a alguns anos você vai ver como eu tô certo. E a prova disso... Lá vem ele vai prever o futuro. E a prova disso é que o Brasil, o Campeonato Brasileiro, fica só entre 2, 3 times. Virou um campeonato chato, né? Infelizmente, a tal profissionalização do futebol brasileiro tornou o futebol brasileiro chato. Tá chato. Tá de brincadeira. Peraí. Como assim? Então você é a favor de ser uma zona, uma bagunça, igual na política. Você é a favor de ser uma bagunça. Claro que eu não tô nem advogando. Eu não tô nem advogando em causa própria aqui, apesar de talvez um pouco. Mas, pô, é só você ver o Botafogo que chafurdava na lama todos os anos, já tá começando a ser mencionado sempre. Continua igual o lá em cima. Não, pode até ser, mas subiu o patamar, pelo amor de Deus. Como continua alta na Libertadores, quase foi campeão brasileiro. Quem quase foi campeão brasileiro? Quase foi campeão brasileiro. Foi uma vergonha histórica. Isso a gente sempre falou. Vergonha histórica do Botafogo. Ficou fora da Libertadores. Tá bom. Como assim? Você tá agora ele tá na Libertadores. Tá direto, direto.